Mas João é interessante porque ele vai trabalhar, sim, Atos de Jesus, mas ele é o evangelho que mais vai trazer os discursos de Jesus. Diferente também de Mateus, que traz ali o Sermão do Monte, João não traz. Mas ele traz outras coisas que Jesus fez e falou que não estão relatadas nos outros evangelhos. Então isso aqui é muito interessante. E a gente tem que entender que ele foi o último evangelho a ser escrito. E vários comentaristas falam que possivelmente João já tinha lido muito bem os outros três. E então quando ele escreve o evangelho dele, ele faz numa outra perspectiva. Não querendo corrigir o que os outros fizeram, como alguns já levantaram essa questão, não é. Não existe nenhum erro nas escrituras. Alguns falam, não, porque João falou diferente de... Não, ninguém falou diferente. Ele falou outras coisas. Trouxe outras coisas, fatos sobre Jesus, falas de Jesus. E agora, o pessoal, por que João escreveu isso? Por que João escreveu esse quarto evangelho? E ele mesmo fala para a gente. Põe aí para mim, por favor. Lá no capítulo 20 de João, o verso 30 e 31 diz assim: Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Esses, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Por isso que, se você olhar na arte que o Silas fez lá, a série em cima de João é para que, crendo, tenham vida. Então, tudo que João escreveu aqui, ele escreveu com esse propósito, para que a gente possa crer. E que, crendo, a gente tenha vida no nome de Jesus. Então, é interessante que tudo que a gente meditar em todo o Evangelho de João, a gente tenha isso em mente. Qual que é o propósito disso tudo? Que a gente continue crendo em Jesus. Aí você vai falar, mas eu já creio. É interessante que o verbo que está lá, e para que, crendo, tenham vida. A gente não creu uma vez. A gente tem que continuar crendo. Por isso que a gente continua estudando as Escrituras. Senão seria fácil, né? A gente, já cria agora, fecha a Bíblia. Agora eu vou viver minha vida, porque eu já criei em Jesus. Agora é só esperar. Mas não, nós temos que constantemente voltar às Escrituras. Por que a gente constantemente volta às orações? A gente se reúne aqui domingo após domingo. Para quê? Para que a gente possa continuar crendo, para que a nossa fé seja fortalecida, para que a gente possa crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, que em toda essa série a gente possa ter sempre isso em mente. A gente está estudando isso aqui por quê? Só para ter mais conhecimento, um conhecimento intelectual aqui sobre quem foi Jesus, sobre o que Jesus falou? Não, é para que a gente crê. Tá? Se tudo que a gente estudar aqui não gerar fé no nosso coração, é simplesmente um exercício intelectual. E aí não serve para nada. Talvez sirva para a gente entrar numa discussão, uma conversa, mostrar que a gente sabe muito, mas o propósito de João não foi que a gente soubesse muito, não foi que a gente falasse bonito, mas que nós pudéssemos crer e, crendo, tenhamos vida no nome de Jesus. Amém? Mas vamos lá, vamos entrar no nosso texto de hoje. Vamos ler novamente a partir do verso 1 e vamos ler até o verso 18 novamente, ok? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei, aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus.
o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Amém? Então vamos lá. A gente não vai falar mais do verso 1 ao 5, porque já foi bem explorado a semana passada. Creio que os irmãos tiveram aí uma iluminação grandiosa dos versos 1 ao 5. Então agora a gente vai continuar. Mas só para a gente se situar aqui, eu entendo que os versos de 1 a 5, a gente vê aqui, eu falava do verbo, o verbo que estava com Deus, o verbo criador de todas as coisas, a vida, a luz, os homens, trabalhando muito da forma do Deus transcendente, aquele Deus eterno, o verbo eterno que estava com Deus, que criou todas as coisas, parece de uma perspectiva um tanto distante de nós, é a forma como João veio construindo aqui. Aí é muito interessante como ele entra no verso 6. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Parece que João aqui, ele ficou meio... Ele estava falando, o verbo que estava com Deus, criador de todas as coisas. Nele estava a vida, ele era a luz dos homens, as trevas não puderam prevalecer contra a luz. Havia um homem chamado João. Como assim? Está falando ali de coisas... Não, ele começa falando de João Batista. Mas eu acho muito interessante essa transição que João faz. Porque ele está falando do Deus transcendente e aí de repente ele volta aqui para a nossa existência. Quando ele fala, houve um homem enviado por Deus chamado João, ele está falando de um homem normal, comum, como eu e você. Uma pessoa comum. Então, enquanto ele estava falando de um Deus transcendente, que parece que realmente estava fora do tempo e espaço, Deus está fora do tempo e espaço. O verbo estava fora do tempo e espaço, existindo desde toda a eternidade. De repente ele vem falando aqui de João, um homem comum. E um homem que foi enviado por Deus. Então era um homem que tinha relacionamento com Deus, foi enviado por Deus, preparado por Deus, tinha um nome, seu nome era João. Mas ele veio como testemunha. Testemunha de quê? Testemunha da luz, que veio citado nos versos anteriores. No verso 5 fala, a luz resplandeceu nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. E veio um homem chamado João, enviado por Deus, para dar testemunho dessa luz. Então, aqui está começando a falar da luz que toca a nossa existência. A luz que é a luz de toda a vida, todo o universo, a vida eterna que estava em Deus, agora ela veio à Terra, ela está tocando a nossa existência. Então esses versos aqui do 6 até o 8, eu chamei ele de a transição. A transição disso que João está falando agora, o Deus eterno, ele está agora tocando o espaço-tempo. Então e João dando testemunho de quem era a luz agora, entre os homens. E esse verso 7 aqui, ele é interessante. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos cresçam por meio dele. Percebe o sentido aqui do Evangelho de João? Para que todos creiam. Então João veio, enviado por Deus, para dar testemunho da luz, para quê? Para que crescem. Para que através da mensagem de João, daquilo que João pregava, que todos crescem na luz verdadeira. E o verso 9 fala, pois a verdadeira luz, que ilumina todo o homem, estava chegando ao mundo. Percebe essa transição? Então, o Deus transcendente, agora ele está chegando à Terra. Ele está chegando ao mundo. Então, por isso eu acho muito interessante essa transição. Agora, pensando mais um pouquinho sobre esses versos aqui de João, a gente tem algo muito importante para a gente, para tirar de lição desses pequenos versos aqui sobre João Batista. Qual que é o propósito da existência de João Batista? Dar testemunho da luz, para que as pessoas creiam. Qual que é o nosso objetivo? Dar testemunho da luz. Então, isso aqui, o João, ele já de cara, ele mostra quem é Deus, mostra quem é o verbo, mostra qual é o papel do cristão, qual é o papel do ser humano dentro dessa história toda. É dar testemunho da luz. Nós não somos a luz, como João mesmo afirma, ele não era a luz, mas ele veio dar testemunho da luz. E aí eu pus um quadrinho aí, põe para frente, por favor, Júlia. Isso passou. Isso daqui é o que a gente já falou, a recapitulação da semana passada. Isso também eu já falei. Aqui, ó. Olha que bonitinho, um quadrinho para vocês, mostrando a diferença entre Cristo e João Batista. Então, Cristo, ele era desde a eternidade. João Batista veio.
Nasceu normalmente como eu e você. O Cristo é o Verbo. João Batista, um simples homem. Cristo é o próprio Deus. João Batista é comissionado por Deus. Cristo é a verdadeira luz. João Batista veio para testificar sobre a verdadeira luz. Cristo é o objeto da fé. João Batista é o agente por cujo testemunho os homens vêm a confiar na luz verdadeira que é Cristo. Então, a grande questão aqui, isso aqui tem a ver com o nosso propósito de vida. Nós somos o lado direito aqui. Só que nós temos que viver para falar daquele que está do lado esquerdo ali. Falar de Cristo. Falar, Ele era desde a eternidade. Ele é o Verbo, é o próprio Deus, é a verdadeira luz. E Ele é o alvo da nossa fé. A fé em Cristo, a fé no Verbo. Nós temos que crer em quem? Em João Batista? Não, nós temos que crer em Jesus. Nós temos que crer no Verbo. Esse é o propósito. João Batista veio para isso. E claro, vários comentaristas acreditam que João colocou exatamente isso daqui, porque na época estava tendo uma discussão ali que talvez João Batista fosse também o Messias, ele tivesse uma relevância muito maior. E João, peraí, não, ele veio só para dar testemunho da luz, ele não é a luz. Nós temos que olhar para quem é a verdadeira luz. Nós temos que colocar a nossa fé em quem é a verdadeira luz. E abrindo um parênteses aqui sobre essa questão da fé, eu tenho visto muita gente, até que podemos dizer, se denominam cristãos, e que fala muito de fé, mas não fala de Jesus. Eu conversei com uma pessoa recentemente, e ele me contou a experiência da conversão dele. Não citou Jesus. Não é estranho? Alguém fala sobre a sua conversão, como ele veio para Jesus e não falou sobre Jesus na conversa. Não é estranho? Então ele fala sobre fé, ele fala mas fé no quê? Essa é a grande questão. Como que você conversa, você conta a sua experiência de conversão sem citar Jesus? Tem algo estranho. E eu vejo que isso tem crescido. Não, nós temos que dar testemunho da verdadeira luz. Já vi tanta gente contando, pessoas que tiveram experiências de cura, ou livramento de Deus, e vai dar seu testemunho. E dá o testemunho o quê? Daquilo. Mas não fala de Jesus. Não tem. Aí não está funcionando. Se eu chegar aqui para você, não, porque minha vida era muito ruim, eu vim para a igreja e deu tudo certo. Isso é lá um testemunho aqui? Não. Citei Jesus? Eu falei o quê? Eu vim para a igreja e deu tudo certo. Isso é uma coisa que não faz o mínimo sentido. A questão é falar da verdadeira luz. Eu estava perdido, eu estava nas trevas, mas aquele que é a verdadeira luz, ele mudou a minha história. Ele mudou a minha perspectiva de vida. Agora eu olho e vejo tudo diferente, porque eu fui iluminado pela verdadeira luz. Agora eu tenho vida. E é isso que João veio pregar, e é isso que nós temos que pregar. Amém? Mas vamos continuar aqui. E aí vem o verso 10. E aí a gente vai entrar exatamente do que é o título que eu dei para essa mensagem, que é "E o Verbo se fez carne". Porque exatamente, enquanto a semana passada estudamos o Verbo eterno de Deus, agora nós estamos falando do Verbo que se fez carne, que ele tocou a humanidade, ele tocou o espaço-tempo. Então o verso 10 fala: "E o Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu." Aqui tem algumas coisas interessantes para a gente pensar. Percebe como eu falei que aqueles versos sobre João eram uma transição? Porque olha como está o verso 9. Como termina o verso 9? A luz estava chegando ao mundo. E aí como começa o verso 10? O Verbo estava no mundo. Agora mudou o tempo. Então, nesses versos entre 6 e 9 aqui, o Verbo estava chegando ao mundo. Verso 10, e o Verbo estava no mundo. Agora é real. Agora já não é só uma profecia. Agora não é só, ele está chegando. Ele vai vir, como foi a mensagem dos profetas do Antigo Testamento. Vai brotar o renovo de Jessé, e tantas outras coisas que a gente vê, Isaías, todos os profetas falando, desde Moisés, já falando sobre a vinda do Messias. Agora ele está aqui. Agora ele chegou. Agora a gente não precisa mais esperar. Ele está aqui já. O Verbo estava no mundo.
E isso aqui é muito interessante também, porque olha como ele vai desenvolvendo essa cadeia de raciocínio aqui no verso 10. O verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele. Né? Voltando a citar o que está lá no verso 3. Só que lá, lembra? Falando de um Deus transcendente. Agora, o Deus que criou todas as coisas, ele estava no mundo que ele mesmo criou. Ele entrou na sua criação. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o mundo que ele criou, mas o mundo não reconheceu. E aí a gente pode entender esse mundo aqui, não como o universo existente, as coisas criadas, mas o mundo aqui quem? O mundo, nós, pessoas. Tá? Ele veio para o mundo, porque quem ia reconhecer o mundo? Uma árvore. A árvore ia ter que reconhecer Jesus, os planetas. Não, quem que tinha que reconhecer? Os homens. Aqueles que são quem? A oposição a Deus. Porque a palavra nos diz que nós nos tornamos, por causa do pecado, inimigos de Deus. E Jesus, ele vem, o verbo encarna para o quê? Para o mundo que foi criado por ele, para nós, criaturas dele. Mas as suas criaturas, pecadoras, inimigas dele, não o reconheceram. Essa é a grande questão. E a gente vai entender, né, lá no verso 26 do próprio capítulo 1, é João Batista falando com os sacerdotes lá, os fariseus e tal, e ele responde: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Percebe? Fazendo uma referência exatamente a essas palavras aqui que João coloca. Ele veio, né, no mundo, mas o mundo não o reconheceu. Jesus estava já no meio das pessoas. A gente vê aqui, depois a gente vai falar sobre isso, agora não é a nossa discussão, né, os versos posteriores aqui, mas Jesus já estava no meio dos homens e eles não o reconheceram. E a gente vai ver que isso vai correr pelo Evangelho de João. Enquanto nós vamos ter oposições, aqueles que creem e aqueles que não reconhecem, aqueles que não creem. João vai trabalhar muito essa questão de luz e trevas, esse dualismo, né, vai ser, e quem crê e não crê, a fé e a não fé, que vai persistir durante todo o Evangelho de João. E a gente já percebe como ele começa aqui. Ele veio, mas o mundo não o reconheceu. E aí ele continua: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E aqui também a gente pode ampliar essa discussão aqui. Praticamente é uníssono entre os comentaristas a ideia de que para o seu, veio para o que era seu, está falando de Israel. Ele veio, Israel era o povo escolhido. Israel era o povo que recebeu toda a lei. Era o povo que recebeu a mensagem dos profetas, que recebeu toda a promessa da vinda do Messias. Quem estava esperando o Messias? Os gentios? Não, os judeus. Então, Jesus, ele veio no meio de quem? Dos judeus. Jesus era um judeu, da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, da descendência de Davi. Então ele veio para quem? Para o que era seu, mas os seus não receberam. Então a gente percebe, ele veio para o mundo criado por ele, o mundo não reconheceu. Ele veio para o que era seu, no meio do povo de Israel, mas eles não o receberam. Então a gente percebe aqui, essa questão, esse contraste que João vai trazer sempre, esse antagonismo. Jesus veio para o que era seu, mas eles não receberam. Jesus estava no meio do mundo, eles não reconheceram. O Verbo eterno, Criador de todas as coisas, estava aqui, ninguém nem percebeu. E a gente pode lembrar um pouquinho de Isaías, não havia beleza nele. Quem olhava para ele não dava nem bola, porque ele não tinha uma aparência que chamava atenção. Mas ele era o próprio Deus ali, vindo por quê? Por nós. Ele estava para os seus, mas os seus não reconheceram. E aí, ele continua um pouquinho mais aí. Mas a todos que o receberam. É interessante como o João vai trabalhando, É legal, eu até tentei pôr ali, mas acaba não ficando tão... Espero que... Eu tentei pôr ali para ficar mais visual. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos que o receberam. Percebe o contraste? E aí,
Ele veio para o que era seu, e pensando em Israel. Mas os seus não o receberam, mas a todos que o receberam. Então aqui ampliou. Quem recebeu? Já não era mais judeu. Já era o gentio, não há mais grego, não há mais judeu, não há mais bárbaro, não há mais cita, porque Jesus é um em todos. Então, aqui, e todos que receberam, agora não importa se é judeu, se não é, todos que o receberam. Aqui amplia, e aí entra eu e você. Tem algum judeu aqui? Não, né? Então, somos nós, está falando da gente aqui. Aqueles que o receberam, foi-lhe dado a prerrogativa, ou como na outra versão, o poder de serem chamados filhos de Deus. Aqui, a gente vai entender o propósito da encarnação de Jesus. Por que o verbo desceu ao mundo? Por que o verbo entrou no espaço-tempo? Exatamente para isso, para gerar filhos, filhos para o Pai. Aqueles que creem, aqueles que o reconhecem, aqueles que o recebem, aqueles que perceberam que ele estava no meio deles. A esses foi dado o poder de serem chamados, ou a prerrogativa de serem chamados filhos de Deus. Percebe como é tão pouco o espaço aqui de texto, e como o João ele trabalha tantas coisas. Ele trabalha a questão da fé, e ele trabalha a questão da adoção de filhos, que depois Paulo vai trabalhar isso de uma forma tão mais profunda. Mas João aqui ele já coloca, é o único evangelho que trabalha com essa questão mesmo da teologia da adoção. Todos vão trabalhar, porque Jesus vai fazer referência ao Pai. Quando orares, ele estudou com o Jefferson da última vez, Pai Nosso. Então, mostrando que agora nós somos filhos. Mas João ele é mais categórico. Fala, não, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem? Aqueles que creram. Então isso daqui já traz também uma mudança da ideia que se tem aí de que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo já ouviu isso. Que todo mundo é filho de Deus. Não é. Quem é filho de Deus? Aqueles que creem no seu nome, aqueles que creem no Verbo encarnado, aqueles que creem no Deus que veio e tocou a nossa existência. Esses é que o receberam, e aí podem ser chamados filhos de Deus. E a gente estudou lá na casa da Geni sobre isso também, foi bem interessante, essa questão da adoção. Isso é muito importante para nós. Essa tem que ser uma matéria de grande entusiasmo para a gente. Isso aqui não é, como eu falei, não é um exercício intelectual. Não é ficar pensando aqui, realmente, faz sentido, legal, então agora eu posso ser filho de Deus. Puxa, isso tem que causar algo em nós. Nós éramos inimigos de Deus. O nosso merecimento era a condenação eterna. Aí o verbo eterno, aquela descrição dos primeiros 5 versículos, ele não precisava ter vindo aqui. Ele não precisava ter entrado na nossa existência. Ele não precisava ter tocado o nosso tempo aqui para fazer a gente filho. Mas ele fez. Então, esses versos aqui, eles têm que causar algo em nós. Eles não têm que ser só, legal isso, bonito, faz sentido. Não, isso aqui ele tem que tocar profundamente em nós. Porque isso vai lidar exatamente com a nossa existência, vai lidar com a nossa perspectiva de vida. Qual é a nossa esperança? Nós agora somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se Cristo é o herdeiro de todas as coisas, nós somos co-herdeiros com Cristo. Olha, isso é algo muito mais profundo do que simplesmente, todo mundo é filho de Deus. Não, peraí. Eu sou agora contado da mesma maneira que Jesus é contado. A gente estudou lá em Marcos, no batismo de Jesus, e depois lá na transfiguração. O que acontece? Deus, o que Deus diz? Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Espera aí, agora nós estamos sendo contados como o quê? Como filhos. Então, Deus agora pode olhar e falar a mesma coisa de nós? Sim, por causa de Cristo. Por causa do que Cristo fez, Deus pode olhar hoje para a gente e falar, estes são os meus filhos amados em quem eu tenho prazer. Então,
o fato de Jesus ter vindo faz isso acontecer com a gente. Aquilo que aconteceu no episódio do batismo de Jesus, acontece hoje com a gente. Cada vez que a gente se coloca debaixo de Deus, cada vez que a gente levanta a nossa voz para falar com Ele, quando nos reunimos aqui como igreja cantando, o que Deus fala? Estes são os meus filhos amados, em quem tenho prazer. Então isso tem que causar muito mais do que, eu já saquei, eu sou filho de Deus. Não, isso é muito mais profundo. Tá? Porque isso tem a ver com o propósito da nossa vida. Eu sou agora um filho de Deus. E isso muda tudo. Amém? E aí ele continua, né? Os que não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui ele faz uma progressão também, né? Mostrando aqui, dando uma continuidade. Não nasceram de linhagem humana. O que é isso? Não importa se você é judeu, se você não é. Porque os judeus tinham toda essa questão, né? Porque nós somos filhos de Abraão. Quem é filho de Abraão? Depois Paulo vai trabalhar isso. Aquele que creu. Aquele que crê, que vive pela fé. Esse sim é filho de Abraão. Então, não adianta nada. Quem é meu pai? Quem é seu pai aqui na terra não faz a mínima diferença. Né? Eu, por exemplo, sou filho de pastor. Isso porque eu sou filho de pastor, então automaticamente fui feito filho de Deus? Não, se eu não crer, não sou filho de Deus. Né? Porque não é por linhagem de sangue, não é por linhagem humana. E também não é por desejo da carne. Não é porque alguém quis que eu... Né? Não é porque meus pais quiseram, não, eu quero que ele seja um filho de Deus. Não funciona assim. Você pode desejar muito que alguém seja filho de Deus, não vai resolver nada. Né? Porque quem nós somos? Nós somos só filhos também. Né? Não tem como a gente palpitar nisso. E cadê aqui? Perdi o verso. E nem da vontade do homem, né? No desejo da carne, nem vontade do homem. O desejo da carne aqui tem porque quando a gente pensa em filiação, né? De onde que nascem os filhos? Né? Já aprendeu isso na escola, né? De um relacionamento entre homem e mulher, do relacionamento da carne. Mas também não foi daí que nós nascemos. Nós nascemos da vontade de Deus. Então percebe, a nossa filiação não tem nada a ver com o parâmetro humano, mas totalmente de Deus. Não é da nossa vontade, não é porque alguém quis, nada. É porque Deus decidiu nos tornar filhos. E por isso Jesus veio. Amém? E aí vem o verso 14, né, que para mim ele é o central de todo esse prólogo aqui. E tanto é que é um dos versos mais famosos mesmo aqui de João, acho que todo mundo sabe de cor. Acho que põe aí, eu pus acho que uma frase aí, vamos ver se dá para ler, antes da... eu tinha esquecido já. Uma frase que eu gostei bastante. Cadê? Perdi aqui de novo. Aqueles que o receberam foram qualificados para se tornarem filhos de Deus, ou seja, para serem transformados cada vez mais na imagem de Deus. Então esse é o propósito de sermos filhos de Deus. Tais pessoas não se gabam de seus ancestrais físicos, raça ou nacionalidade, como os judeus frequentemente faziam, mas reconhecem que são produto da graça soberana de Deus. Então, esse tem que ser esse nosso reconhecimento. Não foi por vontade de ninguém, foi por causa da graça soberana de Deus. Amém? Mas aí sim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse que é o título da nossa mensagem, né? O Verbo se fez carne. E aqui tem bastante coisa para a gente pensar. Por isso que eu dei essa corridinha aqui nesse início, para a gente entrar aqui, que é o central desse texto. Então, eu parei algumas palavrinhas aí, até grifei. O Verbo, que é o que a gente já falou bastante sobre ele. Quem é o Verbo, nós já sabemos. Se fez carne. E isso daqui é muito importante para nós. O Verbo se fez carne. O que é se fez carne? Tomou a nossa forma humana. Ele assumiu a nossa humanidade. Isso aqui é muito profundo. Pensando naquele Deus dos 5 primeiros versos, daquele Verbo, Criador de todas as coisas, que sustenta todas as coisas, né, que era desde toda a eternidade. Agora ele se faz carne. A carne é algo tão frágil. Né? Tão facilmente a gente se machuca, é ou não é? Um negocinho corta, fica roxo, dói. Né? Jesus assumiu isso. Ele não precisava, mas ele fez.
E essa questão da encarnação do Verbo, a encarnação de Jesus, ela trabalha várias questões. Primeiro, a questão da própria humilhação de Jesus. A gente vai ver que Paulo vai trabalhar isso, que ele se humilhou assumindo a forma de homem. Pensa, isso para Deus, a gente pode, para nós somos homem mesmo. A gente não sabe, não conhece outra existência, Mas não, ele conhecia outra existência. Ele conhecia, a transcendência total dele. Mas ele assume a forma humana, a forma de carne. Tá? E aqui é muito interessante pensar por que João frisa isso. E a gente vai perceber que isso é algo muito pontual na teologia de João, porque lá nas cartas dele, ele vai tratar desse assunto de novo. Se alguém diz que Jesus não vem em carne, isso é maldito. É filho do diabo. É obra de demônio. Porque Jesus veio em carne. Então João afirma aqui no Evangelho, e ele vai voltar a afirmar nas suas cartas. Por quê? Porque isso é algo muito importante para nós. Jesus assumiu a forma humana. Jesus, ele era totalmente homem. Ele não era... ele estudou isso, você lembra quando ele estudou o credo? A gente estudou as várias teorias que foram desenvolvidas, apareceram no decorrer da história da igreja. Não, que Jesus, ele era Deus, mas ele não tinha um corpo. Ele só parecia alguém. Não. O texto, a gente vai ver nos textos bíblicos, que Jesus, ele comia, bebia, ele sangrou, ele sentia dor, ele teve fome. Então, não era só uma aparência humana. Jesus era homem. E alguns dizem, então Jesus era homem, mas não era Deus. Não, o texto diz tão claro. Ele era Deus, o Deus encarnado. E eu acho que eu já citei isso aqui em algum outro momento, que eu li no livro do Bruce Ware, Cristo Jesus Homem, ele falando exatamente sobre a humanidade de Deus. Eu achei uma das ilustrações mais interessantes a respeito da encarnação de Cristo. Pensa que você vai numa concessionária, sei lá, pensa na concessionária de carro mais legal que você consegue imaginar. Aí tem aquele carro, o mais top da categoria. Aquela pintura perfeita, aquele carro cheio de coisas, tal. Aí você vai fazer um test drive com o carro. Aí você sai com o carro e passa no meio da lama. Você volta com o carro para a concessionária coberto de lama. Não dá mais para ver o carro. Aí o cara da concessionária vai falar para você, cara, o que você fez com o carro? Nada, o carro continua o mesmo. Só está coberto de barro. É ou não é? Mudou alguma coisa no carro? Ele perdeu as suas propriedades? A sua potência? Sua tecnologia? Sua pintura bonita? Não, estava tudo lá, só que agora coberto de barro. Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Ele perdeu a sua glória? Não. Perdeu a sua divindade? Perdeu o seu poder, sua soberania? Não, ele só estava coberto de barro. Como o barro que nós somos. Nós somos feitos do barro. Eu achei essa uma das melhores ilustrações para tratar da encarnação de Jesus. Quando ele continuou sendo Deus, mas dentro do barro. Dentro dessa carne frágil, que é consumida. Tá? Então isso aqui é muito interessante. Agora, outra coisa que é interessante a gente pensar aqui, importante, porque eu falei que João trabalha com dualismo entre luz e trevas, vai trabalhar entre crer e não crer, mas ele mostra aqui que na época já existia, e que até hoje é muito forte, o dualismo entre carne e espírito. O que é matéria, a matéria não tem a ver com o espírito. O espírito é perfeito, a matéria é má. Já ouviram isso? Na verdade, isso daqui vem do pensamento platônico. E o pensamento neoplatônico da época ali, do início do primeiro e segundo século, que era exatamente isso. E depois o maniqueísmo, que surgiu, e até hoje a gente tem algumas vertentes disso, que é a matéria é má. Você já deve ter ouvido isso. Agora, o que é... E quantas vezes dentro da própria igreja a gente pensa assim, quando assuntos relacionados à alma são mais importantes do que os assuntos relacionados ao corpo. Não é? Só que o que está mostrando? Jesus assumiu um corpo. Mostrando o quê? Que não tem essa diferença. Que como Deus pode ter relação com essa carne aqui? Poxa, Jesus. É só olhar para Jesus. Então João está mostrando que não existe esse dualismo entre matéria e espírito. Os dois, eles servem para o mesmo propósito.
Eles não têm essa questão de que um é mau e outro é ruim, né? Um é mau e ruim, enquanto o outro é bom e perfeito. Né? E isso daqui a gente vai ver reverberando, inclusive na doutrina espírita. Né? Se você já conversou com espírita, tem os relatos, né, dos caras que têm as suas experiências, né, é a experiência deles, não sei de onde que eles tiram isso tudo, se é da invenção, também não me interessa aqui, mas porque quando saímos do corpo, aí sim você experimenta a liberdade, como se esse corpo fosse uma prisão. Não, esse corpo não é uma prisão, foi Deus que criou. Deus ia criar uma prisão para você? Não. Então esse corpo não é uma prisão, esse corpo faz parte da nossa essência, nós somos corpo também. Né? E eu já vi muita expressão também, porque nós somos uma alma. Não, nós somos todo, nós somos um ser só. Né? Você consegue fazer alguma coisa sendo só alma? Não. Né? A gente entende, a alma é o que? É o centro da nossa existência, é o centro da nossa vontade. Quando você sente fome, quem sente fome? O seu corpo ou a sua alma? O corpo? É os dois. O seu corpo precisa. Quem tem o prazer de comer? A alma. Quem sente gosto? Isso é gostoso, né? Come aquilo com gosto. É o seu corpo? Não, é só a alma. Agora, tem como a sua alma sentir o prazer na comida sem seu corpo? Não, impossível. Então, pensa, tudo que você quer fazer, você sente, né? Eu fico com vontade de abraçar a Lu, né? Porque eu amo tanto ela. Como que eu vou fazer isso? Pensando assim, abracei a Lu. Não. Funciona? Não, não funciona. Sem meu corpo eu não abraço ninguém. Então, sem meu corpo eu não expresso o meu carinho, o meu amor, né, a minha compaixão. Eu preciso do meu corpo. Então, como tratar o corpo como algo mal? Não pode ser. E Jesus mostra exatamente isso. Jesus fez tudo o que fez, onde? Na carne. Onde que Jesus pagou o preço do nosso pecado? Na carne. Então não foi na alma dele. Não foi um ato espiritual. Foi um ato físico. E é isso que João ele vai trabalhar muito isso na sua teologia. Jesus veio em carne. Isso é importante para nós. Tá? E aí, quando eu falo em carne aqui, alguns tradutores, porque fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse habitou, ele pode ser traduzido também como tabernaculou. É uma palavra que não faz muito sentido para nós, mas quando ele fala de carne, tenda, ele tabernaculou. Isso faz referência com o quê? Alguém? Tabernáculo de Moisés. O que era o tabernáculo de Moisés? O tabernáculo de Moisés era o lugar onde residia a presença de Deus, a glória de Deus. Né? Os sacerdotes nem podiam entrar lá de bobeira lá, porque senão acontecia o quê? Morria, porque ali estava a presença de Deus. Né? E era nítido para todo o povo, porque você tinha aquela coluna de fogo ali sobre o tabernáculo, sobre o Santo dos Santos, mostrando ali está a presença de Deus. Ali está a glória de Deus. Então eles conseguiam ter algo visual. A glória está ali. Deus está ali. E aí o que João está falando? Agora, Deus está aqui. Em carne. Deus não está mais dentro de uma tendinha ali, né, que os homens vão carregar de um lugar para o outro. Não, agora Ele está dentro de um corpo humano como o nosso. Agora o verdadeiro templo está ali. Agora o tabernáculo já não faz mais sentido. Agora o templo de Salomão, né, e o templo dos Macabeus, que era da época de Jesus, já não faz mais sentido. Porque agora o próprio Deus ele está tabernaculando aqui no nosso meio, andando aqui. Né, e a gente tem que entender, inclusive João falando, que João ele tocou em Jesus. Né? Nós fomos pela fé. Mas João não, ele viu, ele falou, ele ouviu, ele tocou Jesus. Ele falou, então, o próprio Deus, o verbo, ele está aqui, em carne. Né? Eu não preciso mais do templo, eu não preciso mais do tabernáculo, agora eu tenho o próprio Deus aqui comigo. Né? Isso muda tudo, é o próprio Deus entrando na história. Não era mais agora Deus falando por intermédio de alguém. Porque o tabernáculo de Moisés, ele trabalhava exatamente o que? Moisés era um mediador entre Deus e todo o povo, entre Deus e o homem. Agora não mais, nós só temos um mediador agora. Quem? O próprio Jesus, que é homem. Então agora é um homem que é o próprio Deus. Não é mais um homem que fala com Deus.
é um homem que é o próprio Deus. Já não há mais agora outras intermediações. Nossa única mediação com Deus é o próprio Deus, né? Só que numa forma humana, né? E é muito interessante, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos senão morria. Jesus, ele era o próprio Deus, e ele não precisava entrar em lugar nenhum, porque ele estava dentro dele mesmo, né? Toda a glória estava dentro dele. E por isso que ele vai falar aqui, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então era possível ver toda a glória dentro de Jesus, dentro daquela carne frágil, dentro de um homem comum, né? Como eu já citei antes, que olhavam para ele e não viam beleza alguma, mas toda a glória estava dentro daquele homem, dentro do próprio Jesus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas vamos pensar mais um pouquinho aqui nesse verso. E ele pleno de graça e de verdade. E aqui a gente tem que, na verdade, a gente tem que associar esses versos com todo esse, até o verso 16 ali, o verso 16 e 17. Né? É importante entender porque no verso 17 ele vai exatamente falar sobre a lei dada a Moisés. Então a gente vai entender essa relação do verso 14 com o 16 e o 17 e o 18 também. Tá? É tudo relacionado aqui. Pleno de graça. O pleno, né? Plenitude, completo. A gente falou um pouquinho de plenitude quando a gente estudou Colossenses, não sei se os irmãos lembram. Plenitude, né? Toda a plenitude reside em Cristo. Paulo vai trabalhar exatamente isso. Toda a plenitude. E aqui, pleno de graça e verdade. Ou seja, não falta mais nada. Toda a graça possível está em Jesus. Toda a verdade estava em Jesus. Não faltava mais nada. É completo. Tá? E aí, né, cheio de graça e de verdade. E aí quando a gente vai ver lá no verso 16, e todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. E o que é a graça? Graça, já, favor imerecido. É aquilo que nós não merecíamos, mas Deus resolveu fazer. Ele estendeu algo que não era o nosso merecimento, muito pelo contrário. A graça ela vai muito além. Aquilo que seria o oposto, ela faz para a gente. Então nós merecíamos a morte, Ele nos dá vida. Então é muito mais além só da gente não merecer. É o contrário daquilo que a gente merecia. Porque às vezes a gente não merece nada e faz alguma coisa por ele. Não é que a gente não merecia nada, a gente merecia algo muito ruim, condenação eterna. E Ele fez o contrário. Isso é graça. É muito mais do que simplesmente receber um favor que a gente não merecia. É receber o contrário daquilo que a gente merecia. E aí a gente pode pensar, porque no verso 16 aqui fala, porque todos recebemos a sua plenitude de graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Uma leitura assim desatenta, a gente pode pensar que João está falando, pondo um contraste entre Moisés e entre Jesus. A lei e a graça. Não, porque antes tinha a lei, mas agora nós temos a graça. Não, mas não é isso que João está falando aqui. Porque o verso 16 fala do quê? De graça sobre graça. O que é graça sobre graça? Você tinha uma graça e você passa a ter uma por cima dela, que é maior do que aquela, mas não que anula aquela. Ela é maior. Graça sobre graça. Tá? É uma graça crescente. Tá? Então a gente pode entender aqui, que é progressivo essa questão da plenitude, da graça e da verdade. Foi progressivo na história. Se a gente pegar todo o Antigo Testamento, a graça estava presente ali? Claro que estava. Ninguém sobrevive sem a graça. A graça estava presente. Se a gente pensar, a própria lei de Moisés, era ou não era graça? Por quê? Quem que tinha a lei de Moisés? O povo escolhido. Deus deu a lei para o povo escolhido. Por quê? Isso é graça. Os outros nem isso tinham. É graça. Só que não era completa. Ela era só um espelho daquilo de quem Jesus era. Era um reflexo. Era um tipo. Era só uma maquetezinha de quem era Jesus. Tá? Então, por isso, Jesus ele é toda a graça. Agora, e verdade? Jesus vimos, cheio de graça e de verdade.
E é interessante a gente pensar na própria filosofia, é muito trabalhar essa questão de verdade e verdadeiro. Qual a diferença de verdade e verdadeiro? O verdadeiro se relaciona com a verdade, mas ele não é a verdade. Concorda? Eu posso dizer que... Deixa eu ver. Esse microfone, ele é verdadeiro? Ele é real. Eu pego nele e faz até barulhinho. Ele é verdadeiro. Ele é a verdade? Como assim a verdade? Verdade do quê? Não sabe nem. Ele é um objeto. Ele se relaciona com algo. Agora, a gente pode pensar ainda mais nessa questão do verdadeiro. Vamos imaginar, aconteceu um acidente. Dois carros colidiram, e aí você tinha algumas pessoas que viram o acontecimento. Aí um vem falar, não, porque esse carro veio aqui em alta velocidade e bateu no outro. Isso é verdade ou é verdadeiro? É verdadeiro. Por quê? Eu estou narrando um fato do que eu vi. Só que é interessante porque outra pessoa que estava do outro lado da rua fala, não, mas esse carro aqui, ele fez uma conversão errada. Isso é verdade ou é verdadeiro? É verdadeiro. Porque um está vendo de um ponto de vista, o outro está vendo de um outro ponto de vista. E os dois estão vendo coisas verdadeiras a respeito da verdade. O que é a verdade? A colisão. Nós só podemos falar daquilo que é verdadeiro. Nós conhecemos e transmitimos aquilo que é verdadeiro. Mas nós não podíamos conhecer a verdade se a gente não estava ali, presente. Aí alguém fala para a gente vai sair contando a notícia. Não, porque aquele carro veio em alta velocidade e bateu. Eu não vi a verdade, eu não estava lá na hora da colisão, mas eu sei do que é verdadeiro. Aqui que João está falando. Mas agora, não é só o que é verdadeiro. A lei e todas as leis cerimoniais, morais do Antigo Testamento, eram verdade ou verdadeiras? Elas eram verdadeiras, mas elas não eram a verdade. Embora, a gente pode entender que Jesus é a palavra, é o verbo, tá? Mas toda a ação ali da lei, ela era verdadeira, porque ela não era a própria verdade, porque ela veio falar de quem? Da verdade, que é o próprio Jesus. Então, até Jesus, tudo aquilo que os profetas falavam, tudo aquilo que acontecia no templo, era verdadeiro, mas não era a verdade, porque estava aguardando a manifestação da verdade, que é o próprio Jesus. Então, quando Jesus chega, agora não é só o verdadeiro, agora é a verdade, pleno de graça e pleno de verdade. Agora a gente não precisa mais daquilo só que é verdadeiro. Aquilo que é verdadeiro ficou aquém, porque nós temos a verdade aqui na nossa frente, é real, a verdade. Ele não é um reflexo, ele não é um símbolo do que é da verdade, ele é a verdade. Então Jesus não é verdadeiro, ele é a verdade. É muito mais profundo isso. Nós temos agora esse relato, esse fato da própria verdade dentro da existência do homem, dentro da história humana está a verdade, pleno de graça e pleno de verdade. E aí, pensando um pouquinho sobre essa questão da lei e da vinda de Jesus, a lei, ela trabalhava com graça, ela trabalhava com a verdade. Só que de uma maneira muito mais simples. Eu até pus ali. Põe aí para mim, Júlio, por favor. Passa. Aí, ó. A graça na lei. Como que a graça trabalhava na lei? Ela mostrava o quê? Que os transgressores não podem ser perdoados. Ela mostra exatamente o pecado. Percebe como ela tem uma conexão com a graça? Mas ela faz o quê? Olha, o negócio está ruim para o seu lado. Só que se parasse na lei, é o que Paulo vai falar. Se você está debaixo da lei, você está debaixo do quê? De maldição. Mas não porque a lei é maldição. A lei é graça. Mas a questão é que nós não conseguimos cumprir a lei. Porque a lei mostra o quê? Mostra aquilo que é a verdade. Fala daquilo que é a verdade. Deus é santo. Deus é justo. Deus é perfeito. Deus é puro. Aí ele faz a gente olhar para a gente e criar esse contraste. Eu preciso de alguma coisa aqui. Algo precisa mudar. Porque eu não sou perfeito, eu não sou justo, eu não sou santo. A lei me mostra exatamente isso. Só que ela para aí. A lei, ela não pode te perdoar. A lei não podia perdoar ninguém. A lei não podia transformar ninguém em filho de Deus. Por isso que aí Jesus vem e ele cumpre a lei.
Então ele dá um passo além da lei. A lei veio até aqui e não podia mais. Jesus, ele veio incompleta. Agora, aqueles que pela lei, eu sou pecador, agora eles podem ser redimidos. Agora nós podemos, pela lei percebemos que somos pecadores, podemos já chegar a Ele e sermos perdoados dos nossos pecados. Nós que agora pela lei percebíamos que éramos pecadores, injustos, imperfeitos, destinados à condenação eterna, agora nós podemos ser chamados filhos de Deus, justificados, santos de Deus, por causa de Cristo. Então, aquilo que a lei mostrou para a gente que era impossível para nós, Jesus agora concluindo a lei, porque Jesus ele não veio anular a lei, isso é sempre importante a gente ressaltar. Jesus mesmo disse isso, eu não vim anular a lei, eu vim o quê? Cumpri-la. Nós não podíamos cumprir, então Jesus cumpriu no nosso lugar. Jesus pagou o preço do pecado e foi santo, ele não quebrou nenhum mandamento no nosso lugar, para que hoje nós estivéssemos aqui e Deus olha para nós e vê um monte de justificado, e vê um monte de santo, um monte de filhos amados, exatamente porque Jesus cumpriu o que a graça, o que a lei não podia fazer. A graça em Jesus Cristo foi plena, total, não precisamos de mais nada porque nós temos Jesus, E a verdade, a mesma coisa, nós tínhamos todos aqueles ritos do Antigo Testamento, todas aquelas coisas, o sacrifício, é só lembrar do sacrifício, toda vez tinha que morrer animalzinho, sangue ser derramado. Por quê? Representando aquilo que viria de ser, aquilo que ainda ia acontecer. Jesus morreu, Jesus foi o sacrifício eterno. Ele é o cumprimento de todos os rituais, de todas as leis cerimoniais, é Ele. Então agora acabou. Por isso que na morte de Jesus, o que acontece com o véu? O véu se rasga, acabou. Porque ali era uma representação do corpo de Jesus sendo rasgado, porque é o véu da carne de Cristo. Então o véu se rasgou e agora nós temos livre acesso ao Pai. Acabou, não existe mais templo. Ali é Deus dando o ultimato: esquece esse negócio, acabou, não faz nenhum sentido mais, porque agora a verdade está no meio de vocês. Porque aquilo que é real não é mais aquilo que é verdadeiro, é aquilo que é o real. A verdade já aconteceu. A gente não precisa de mais nada. Amém? Isso é a plenitude que nós recebemos. Nós recebemos dessa plenitude total. E João ainda continua: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Isso aqui é lindo também. Como que eles puderam, aqui, quando João fala sobre isso, ele está falando da contemplação que ele teve. Ele andou com Jesus, como eu já falei antes, ele andou, ouviu Jesus falando, e ele pôde ver que em cada ato de Jesus, em cada palavra de Jesus, era a glória de Deus manifesta. Era a glória de Deus manifesta na carne de Jesus. Não era um Deus mais transcendente ali, era o Deus imanente, presente ali com eles, que falava, que comia com eles. E ali ele viu a glória de Deus. A gente pode pensar: puxa, João então, nas palavras e nos atos de Jesus, ele pôde ver a glória de Deus. Por isso que ele vai falar lá no capítulo 20, sobre os atos e as palavras de Jesus, que ele escreveu para quê? Para que nós pudéssemos crer, porque ele viu a glória e creu. Agora nós podemos pensar: puxa, mas a gente não teve essa oportunidade que João teve. A gente não andou com Jesus, a gente não ouviu Jesus, a gente não viu Jesus. Só que foi exatamente para isso que Jesus deixou os evangelhos. Por isso que os evangelistas escreveram tudo que escreveram. Por quê? Porque ao lermos isso, a gente tem a mesma percepção que esses homens tiveram ali. Isso aqui não é algo... mais uma vez eu quero falar, não é um exercício intelectual. Isso aqui é real, e é pela fé. Nós, pela fé, podemos experimentar a mesma coisa que João experimentou. Nós podemos olhar para as Escrituras, ver os atos e as palavras de Jesus e reconhecer a sua glória, e saber que isso é real, e ter a consciência de que isso se faz presente no nosso meio. Jesus, Ele está conosco, real. Não é uma ficção, não é uma ideologia, não é uma história. Isso é real. Então, ao lermos as Escrituras, e a gente está aqui no primeiro capítulo de João, a gente vai estudar o Evangelho inteiro, que nós precisamos ver a glória
do unigênito do Pai, em cada relato, em cada palavra de Jesus. Quando ele começar a falar lá na frente, eu sou a porta, a gente vê a glória de Deus. Quando ele fala, eu sou o bom pastor, é ver a glória de Deus. Quando ele fala, eu sou a videira verdadeira, é ver a glória de Deus. Cada palavra dele, cada ato, quando ele transforma água em vinho, puxa, é a glória de Deus ali. E ter essa percepção, não só, não, eu acredito, isso é legal, bacana. Não, é a glória dele manifestada a nós hoje. Ele deixou a palavra dele exatamente para isso. Por isso que nós falamos, a palavra é a verdade. Né? Da mesma forma, a palavra não é só verdadeira, ela é a verdade. Porque ela é o que nós temos hoje para experimentar a glória de Deus no nosso meio. Nós temos a palavra. E por isso que nós, domingo após domingo, nós ficamos aqui meditando na palavra. O quê? Para vermos a glória de Deus. Porque é isso que vai nos levar a crer. Quando nós vermos a glória. Se nós não vermos a glória, a gente não crê. Só que Jesus não está presente aqui em corpo com a gente. Ele está sentado à direita de Deus. Um dia, sim, nós estaremos com Ele. Mas essa é a nossa esperança. Mas por que nós temos esperança? Porque isso é real. Porque isso aqui não é uma historinha. Porque isso aqui não é uma fábula. Isso aqui é nós vermos a glória de Deus hoje aqui. E nós vemos a glória de Deus como a do unigênito do Pai. Aquele que é único do Pai. E aqui a gente pode pensar em várias coisas sobre esse do unigênito do Pai. O que é o unigênito do Pai? Tem a ver com a Trindade. É o Filho, dentro desse aspecto trinitário de Deus. Tá? É o Filho. Ele não era fugiu a palavra aqui. Fugiu a palavra, não vou lembrar. Mas como algo que procedeu do Pai, assim, sabe, como algo extraído ali, só uma extensão. Não, ele não era um fruto, como nós podemos fazer alguma coisa e a gente fala que é uma extensão nossa, né? Não, ele é o próprio Deus. Então quando fala que unigênito do Pai, único de gênito, da mesma essência. A gente já estudou também sobre a Trindade, mas aqui ele está falando exatamente isso. Nós vimos a glória de quem? Do próprio Deus, da Trindade, dos três, em Jesus. Ele não era um pedacinho. Ele não... Porque é importante a gente entender, quando fala aqui que o verbo se fez carne, ou tornou-se carne, não está falando aqui de algo que Jesus era, e ele teve que deixar de ser para ser outra. Entende? O Deus que se encaixava perfeitamente na Trindade, na dança da Trindade, como a gente vem falando, que é uma ideia do Keller, que eu achei sensacional, A dança da Trindade, quando Jesus encarnou, o Filho encarnou, ele não deixou de ser da Trindade. Ele não deixou de ser o Filho. Ele não deixou de ser Deus. Ele não saiu da dança. Ele só estava encarnado. Por isso que nós podemos ver a glória de Deus aqui, na terra, manifestada a nós. A Trindade desceu na pessoa do Filho. Mas ele era da mesma essência de Deus. E essa foi a grande questão que levantou a ira dos religiosos. Como que ele fala que ele é Deus? Mas nós cremos, ele é Deus. Amém? Nossa, para concluir aqui, que já foi demais, que o texto realmente ele é maravilhoso, E aí, o verso 18, para a gente concluir aqui. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Isso é muito interessante, Ninguém pode ver a Deus. E é interessante porque ele cita Moisés aqui, e Moisés foi um dos que pediram, Eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. E o que Deus fala para Moisés? Ninguém pode ver, senão vai morrer. E aí, nós temos aqui o João falando, e nós vimos a sua glória em Jesus. Aquilo que Moisés não teve o privilégio de ver, nós temos. João teve e nós temos. Então a gente percebe como é progressivo. Deus veio se revelando no decorrer da história do homem, mas foi progressivo. A gente às vezes olha para Moisés, claro, Moisés foi... Poxa, que homem foi Moisés? Mas ele não pôde experimentar a glória de Deus da mesma maneira que nós podemos. Isso nos faz melhores que Moisés? Muito pelo contrário. Porque da mesma forma que Moisés era pecador, nós também somos. Só que nós temos um privilégio muito maior.
Porque nós temos a verdade revelada já. Ele só tinha os tipos. Ele só tinha a lei. Não, nós temos Jesus. Ele tinha a esperança. Ele tinha a expectativa do cumprimento da lei. Nós temos já o cumprimento da lei. Então nós somos privilegiados, muito mais do que Moisés. Ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está, e aqui é muito interessante como ele fala, o Deus unigênito. Ele falando de quem aqui? Do Filho. O Deus unigênito foi quem o revelou, que está ao lado do Pai, mostrando essa distinção, que ele não é o Pai, ele é o Filho, mas ele é Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Jesus é a revelação de toda a essência de Deus, de toda a glória de Deus. E ele transmite para nós graça e plena verdade. Amém? Então, concluindo, a nossa conclusão é que a gente possa contemplar a glória de Deus, em Jesus Cristo, nos seus atos e nas suas palavras narradas nas Escrituras. Essa é uma forma da gente contemplar a glória de Deus. Porque quando fala de ver aqui, não é um ver de relance, não é ver como a gente vê alguma coisa que você está passando na rua, viu? Aqui o ver é de você parar, observar, contemplar. É isso que João está falando. E nós vimos, nós paramos e ficamos olhando, contemplamos, analisamos, percebemos, trouxemos isso para dentro de nós, fazemos daquilo algo muito maior do que só um olhar de relance. E que nós possamos também contemplar Jesus pelos seus atos e as suas palavras, crer na sua divindade, crer na sua humanidade, que nós possamos crer no propósito da sua encarnação, que é o quê? Nos tornar filhos de Deus. Então, ver a glória de Deus é para quê? Para saber que Ele veio com toda a sua glória, manifestou a sua plena graça e verdade para nos tornar filhos, e nos fazer a semelhança dele mesmo. Nós estamos caminhando para a semelhança de Jesus Cristo, e que a graça e a verdade, em toda a sua plenitude, que só pode ser alcançada através de Jesus Cristo, através de mais nada, nem de mais ninguém. É só através de Jesus, Ele é o nosso único mediador. E só podemos conhecer a Deus por meio também de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, Ele é o centro de todas as coisas. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Amém? Espero que tenha alcançado aqui o objetivo de explanar esse texto, que realmente é muito profundo, mas que a gente saia exatamente com essas últimas palavras que eu falei aqui. Esse é o objetivo de tudo que eu falei. Que a gente possa contemplar Jesus Cristo e saber que nele reside a plena graça e verdade, o conhecimento de Deus e a nossa adoção como filhos. Amém? Por quê? Porque Ele decidiu tocar a nossa existência. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor.